Boa tarde, pessoal. Hoje o nosso convidado especial, o comandante David Branco, foi militar da Força Aérea durante um bom tempo, é investigador de acidente aeronáutico credenciado do CENIPA, e hoje a gente vai estar conversando sobre alguns procedimentos, algumas atitudes que a tripulação tem que ter quando se vê diante de uma emergência. Agora eu vou dar aqui um espaço para que o comandante possa se apresentar, né, e falar para vocês um pouco da carreira dele e de tudo que ele já fez pela aviação e na aviação. Tem a palavra, comandante. Boa tarde. Inicialmente, muito obrigado pelo convite, para estar participando com você aqui desta live, para a gente falar um pouquinho sobre segurança operacional na aviação. Você perguntou sobre o meu background, né? Eu sou piloto formado pela Academia da Força Aérea Brasileira. Eu servi na Força Aérea durante 23 anos. Nesses 23 anos eu voei basicamente na aviação de asas rotativas, como piloto de busca e salvamento, e também com missões de ataque ao solo com helicóptero. Depois disso, eu comecei a enveredar, ainda voando como piloto, né, ainda atuando como piloto. Eu comecei a me especializar na área de segurança de aviação, quando eu fiz o meu primeiro curso no CENIPA, no Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, lá em 1987. Ao longo da carreira, ainda na Força Aérea, tive a oportunidade de participar de várias investigações de acidentes aéreos, em apoio, na época, ao Departamento de Aviação Civil. E com o passar do tempo, eu acabei indo trabalhar no CENIPA, no próprio CENIPA, onde eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos de especialização em segurança da aviação, especificamente cursos na Força Aérea dos Estados Unidos, no NTSB, no FAA e na Universidade do Sul da Califórnia. Eu fiquei na Força Aérea até o ano 2001, onde eu quando recebi um convite para trabalhar no setor de segurança de voo da Embraer. Então, em 2001 eu fui para a Embraer, começando na área de segurança de voo, e na sequência eu fui admitido para o setor de ensaios em voo, para a diretoria de ensaios em voo da Embraer, onde eu trabalhei como piloto de ensaios e como segurança de voo dentro dessa divisão. Eu fiquei na Embraer durante 20 anos, né, e nesses 20 anos eu continuei trabalhando com prevenção, investigação e prevenção de acidentes, principalmente apoiando o setor de segurança de voo em eventos que envolviam aviões fabricados pela Embraer e também dando apoio à segurança de voo dentro do meu setor, que era a divisão de ensaios em voo. E depois desses 20 anos eu saí da empresa. E atualmente eu montei uma empresa chamada Branco Aviação, onde eu trabalho com consultoria e treinamentos em segurança de voo para empresas do Airbag 135 e para operadores 91 que desejam também ter treinamento tanto na área de fatores operacionais quanto na área de fatores humanos, como o treinamento de CRM, por exemplo. Então hoje eu estou na Branco Aviação, prestando consultoria e treinamento em segurança operacional da aviação. Legal, comandante. Comandante, a gente hoje vai relembrar um acidente que marcou, né, já fazem 10 anos, né, e, assim, qual deve ser o procedimento, né, assim, olhando pelo prisma do CRM, né, qual deve ser a atitude da tripulação numa emergência, quando há uma perda de motor na decolagem, quando você já ultrapassou a VR, precisa rodar a aeronave, né? Qual deve ser o procedimento, né? Qual é a melhor escolha, né, a se fazer e o que a tripulação deve ter a consciência para evitar um acidente, para evitar que ocorra uma tragédia. Como deve agir a tripulação? Eu estou falando em relação àquele acidente do Noir, tá? Que houve há tem mais de 10 anos. Isso aí, eu acho o desempenho da tripulação, ele depende de vários fatores, né? Um deles é o conhecimento que você tem do avião e dos procedimentos de emergência, e o outro
é a proficiência, ou seja, a competência que você tem para aplicar esses conhecimentos, né? Então, é do seu treinamento e do seu preparo para aplicar esses conhecimentos. Quando a gente fala em problemas de falha de motor em aviões bimotores, existem mal entendidos dentro da nossa aviação sobre o desempenho que esses aviões podem oferecer. Então, é interessante que a gente conheça, a gente saiba que os aviões multimotores têm desempenhos diferentes dependendo do tipo de certificação que esse avião é submetido. Então, por exemplo, para a certificação de aviões, nós temos dois regulamentos principais. O regulamento RBAC 23, para aviões até 19 passageiros, e o RBAC 25, para aviões acima de 20 passageiros. O LET 410, que foi um avião envolvido no acidente da ANOA, é um avião que é homologado, certificado segundo o RBAC 23. Tá? O RBAC 23 tem duas subdivisões de desempenho desses aviões no caso de falha de motor. E é importante que a gente saiba que existem essas diferenças, que os aviões não são homologados da mesma forma, para que a gente saiba que desempenho a gente pode tentar extrair desses aviões. Então, dentro do RBAC 23, que são aviões até 19 passageiros ou 19 mil libras de peso máximo de decolagem, 8.600 quilos mais ou menos, você tem uma divisão. Então, você tem uma certificação para aviões até 12.500 libras de peso de decolagem e tem outra certificação para aviões acima de 12.500 libras de peso de decolagem, peso máximo de decolagem. Os aviões que são certificados até 12.500 libras de peso máximo de decolagem, eles não são obrigados a demonstrar capacidade de subida monomotor na configuração de decolagem. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Se o avião não é obrigado a demonstrar e o fabricante não demonstrou isso aí. E não certificou o avião para ter um desempenho de subida positivo no caso de falha de motor na configuração de decolagem. Por isso que aviões, principalmente os aviões menores, até 6.000 libras, da classe do Seneca, da classe do Baron, 310, quando você vê o manual desses aviões, o que ele fala? Se você tiver uma falha na decolagem até a velocidade tal, você rejeita a corrida de decolagem. Se você tiver uma falha depois da rotação, por exemplo, se você acha que você tem pista remanescente, você reduz os motores e pousa em frente no restante de pista que tiver, né? Ou você acelera para a velocidade de melhor razão de subida, recolhe o flap, recolhe o trem, em bandeira hélice e tenta subir nessa velocidade de melhor razão de subida. Mas uma coisa é clara, o fabricante, para esses aviões menores, o fabricante não garante capacidade de subida no caso de falha de motor na configuração de decolagem. Por isso que ele fala que se você tiver uma falha depois da VR e você achar que tem pista suficiente, tiver com o trem estendido, que você pode voltar para a pista. Porque ele não garante que esse avião vai subir na configuração de decolagem no caso de falha de um motor. No final dos anos 70, início dos 80, foi criada uma nova configuração de aviões dentro do FAR 23, do RBAC 23, que era a categoria de transporte regional, que eram aviões acima de 12.500 até 19.000 libras, que é a categoria onde se encaixa o LET 410, envolvido no acidente do NOAR 4896. Para esses aviões da classe de transporte regional, que eles chamam em inglês de commuter, o fabricante é obrigado a demonstrar que o avião tem capacidade de subida no caso de uma falha de motor. Então, esses aviões têm um perfil de decolagem diferente daqueles aviões menores, até 12.500 libras. O avião categoria commuter, o transporte regional, ele tem uma V1, que é a velocidade de decisão, tem uma VR, que é a velocidade que ele comanda a saída do chão, e uma V2, que é a velocidade de subida. Se você tiver uma falha até a V1, você é obrigado a interromper a corrida de decolagem. Se você tiver uma falha depois da V1,
O fabricante garante que esse avião vai continuar na decolagem, mesmo com o motor falhado, vai subir e vai ter desempenho positivo. Então, você só aborta a decolagem depois do avião, num avião desse da categoria commuter, se você tiver alguma clara indicação de que o avião não tem capacidade de voar. Né? Mas 99% das vezes, uma falha depois do avião te garante desempenho positivo, te garante que você vai continuar subindo, vai recolher o trem, vai acelerar até uma atitude vai subir até uma atitude de segurança, acelerar, recolher o flap e continuar a subida. Então, isso é garantido para os aviões da classe commuter, que é a classe do LET 410. O acidente do LET, o NOAR 4896, tem muitos aspectos, fatores contribuintes, a gente não tem como passar por todos eles aqui, né? O relatório é bastante extenso, mas o acidente começou com uma falha de uma palheta da turbina geradores de gases durante a decolagem, depois que o avião saiu do chão, e os tripulantes fizeram procedimentos que eram inadequados para aquele perfil do avião, para aquele tipo de avião. Por quê? Porque o LET 410, como eu falei aqui para você, é um avião que tem garantido um desempenho de subida. Então, você tem que sair do solo, depois da V1 você roda, recolhe o trem, sobe até 400 pés, acelera para a velocidade de recolhimento de flap, recolhe o flap, continua a subida, e aí sim você faz os procedimentos de emergência. A investigação do acidente mostrou que os pilotos, que a empresa tinha um procedimento de operação que era incompatível com a certificação do LET. O que eu quero dizer? Os procedimentos que tinham no manual de procedimentos da empresa NOAR eram procedimentos compatíveis com aqueles aviões da classe mais baixa, aqueles aviões abaixo de 2.500 libras, que dizia que se você tivesse uma pane na VR, né, ou se você tivesse já saído do solo, tivesse pista para voltar, que você voltaria para a pista. Mas isso não se aplica para os aviões da classe do LET 410, os aviões de categoria commuter. Então, o manual do avião, o manual da empresa, o manual da NOAR, ele tinha inconsistências. Os próprios manuais do fabricante tinham inconsistências entre o manual de voo e o checklist. Houve várias inconsistências na elaboração do manual da empresa, no próprio treinamento dos tripulantes. E o que aconteceu nesse caso? Eles fizeram um briefing de decolagem baseado nas informações que tinham no manual de voo, que eram informações que eram incompatíveis com o desempenho desse avião, categoria commuter, e depois da decolagem houve um conflito entre os dois tripulantes sobre o que deveria ser feito ou não. Mas depois que o avião saiu do chão, que é previsto você recolher o trem, o comandante pediu para o copiloto para recolher o trem, pediu por 4 vezes, e o copiloto falando com a torre que eles tinham tido a pane e eles iam voltar para a pista. Então, você veja aí que já começa um conflito, né? Então, o avião ficou quase 1 minuto com o trem estendido, que é um dispositivo que dá um arrasto muito grande, principalmente na condição que você está de voo monomotor, com motor inoperante. Isso aí já começou a atrapalhar o desempenho do avião no começo da operação, quando o avião estava saindo do solo. Depois que houve o recolhimento do trem, lá 52 segundos depois da decolagem, onde eles deveriam atingir 400 pés, nivelar, promover uma aceleração para poder recolher o flap, né, e poder tirar o arrasto que o flap estava dando, em nenhum instante eles fizeram a aceleração do avião e não recolheram o flap em nenhum instante. Então, eles mantiveram o voo com o flap estendido, ao contrário do que manda o procedimento do fabricante, gerando arrasto. Com isso, a aeronave não acelerava. A tripulação, ao invés de fazer os procedimentos previstos, né, de acelerar, recolher o flap, depois continuar a subida, checar o embandeiramento da hélice e outros procedimentos previstos no manual da NOAA, eles deram prioridade a voltar para a pista. E com isso, fazendo curvas a baixa altura, com o flap estendido, né, com muito arrasto, e fazendo curva, que também é uma outra condição que degrada o desempenho do avião, eles não conseguiram manter o voo, né, já tentaram voltar na direção da pista com a velocidade sendo diminuída, a velocidade diminuindo, e o piloto tentou manter o voo, mesmo com esses fatores, né, de flap estendido, dando arrasto, né, com o motor inoperante, e sem ter
ter feito os procedimentos previstos para continuar no voo. Isso, num determinado momento, ele tentando segurar o avião para chegar de volta na pista do aeroporto de Recife, isso foi provocando uma diminuição da velocidade, até resultando na perda de controle em voo a baixa altura e a aeronave se precipitando contra o solo, causando a fatalidade de todos os ocupantes da aeronave. Sim. Numa situação dessa, comandante, não seria mais viável, ao invés de retornar para... Eu assisti vários vídeos desse acidente. Ao invés deles terem retornado para o aeroporto, eles terem pousado no mar, não teria sido um pouco mais viável? Talvez tivesse evitado algumas mortes, talvez pudesse ter tido algumas fatalidades, mas pudesse ter sobrevivido alguém? Sim. O que eu acho importante sempre é você entender o desempenho que o seu avião pode oferecer. Por exemplo, se eu decolo do aeroporto de Recife com um Seneca 2, ou com um Baron, ou com um CR-310, que são aviões que o fabricante não demonstra desempenho de subida monomotor, eventualmente a opção no pouso no mar em frente pode ser a melhor opção, dependendo das condições de peso, né, que o avião tiver naquele momento. Agora, o avião da classe do LET, que é um avião categoria commuter, ele tem garantia de subida com o motor inoperante. Então, naquele caso, em condições ideais, o que deveria ter sido feito deveria ser manter a reta de decolagem, recolher o trem de pouso, subir com o flap 18 até 400 pés, acelerar para a velocidade de recolhimento de flap, recolher o flap, e aí você tira o arrasto que o flap está dando, e aí você agora volta a ter capacidade de subida tranquila e fazer os procedimentos do avião. Então, nesse caso do LET, em condições ideais, ele deveria ter mantido a reta e feito esses procedimentos de subida até 400 pés para fazer recolhimento de flap. Em último estágio, considerando o que efetivamente aconteceu, numa última condição, no momento que o avião está ali com o flap estendido, com velocidade baixa, próximo do stall ou próximo da velocidade mínima de controle, a pior coisa que você pode fazer é segurar a velocidade do avião, porque você ou vai estolar ou vai ter uma perda de controle por assimetria de tração, por um motor estar embandeirado e outro motor está produzindo potência. Então, nesses casos, em última instância, né, considerando já que os procedimentos foram realizados de forma inadequada, naquele último momento, quando os pilotos estão retornando e já não têm desempenho para conseguir chegar no aeroporto, efetivamente, uma solução que poderia trazer resultados menos catastróficos seria, sim, você reduzir o motor que está operando para você tirar a assimetria de tração e aí você voltar a ter controlabilidade do avião e fazer um pouso ou no mar ou na faixa de areia da praia ou qualquer lugar que você encontra. Mas aí a grande vantagem seria, de novo, considerando que você já está na última instância e não tem outra alternativa. Você, quando reduz o motor bom, você volta a ter controle do avião e faz um pouso forçado controlado, o que normalmente aumenta muito a chance de sobrevivência dos ocupantes. Então, assim, quais são os ensinamentos operacionais, além de todos esses que você já falou, que faltou para a empresa no treinamento? A gente sabe que não é o primeiro acidente que tem falha de CRM, né? Teve o próprio Varg 2, Varg lá, do Garcês, do comandante Garcês, foi uma falha de CRM, e outros acidentes também causados por falha de CRM. Aí a gente vê a importância do CRM na aviação, na coordenação de cabine, como é importante. Mas qual foi, assim, eu diria assim, aquela peça do dominó ali que poderia ter sido retirada ali e evitada a catástrofe lá na base, lá no início? Qual o senhor identifica ali como sendo um procedimento que a empresa deixou de atender, que poderia, lá na base, ter feito esse evento ter transcorrido de outra forma, de uma forma mais positiva? Como
como todo acidente aéreo, existe uma série de fatores contribuintes que, se eles tivessem sido retirados da sequência de fatos, o acidente não teria acontecido. Focando aqui apenas na parte operacional, né, que é a parte que está no nosso controle direto, com certeza, por causa da deficiência de treinamento, nessa época não existia simulador de voo disponível para esses tripulantes, então nunca houve um treinamento de coordenação entre piloto em comando e piloto segundo em comando. Os treinamentos eram feitos em voo com um instrutor. Então, você tinha um piloto em comando, né, fazendo as manobras, né, pilotando o avião, e um piloto instrutor que comandava a redução dos motores para que fosse treinada a falha simulada de um motor em voo. Mas nunca houve um treinamento de um piloto em comando com um segundo em comando, na interação entre as ações, na coordenação das ações de cabine. Então, esse acidente ele mostra muito claramente que, a partir de um briefing incorreto, a partir de uma má compreensão do que deveria acontecer no caso de uma falha de motor, por causa dessa má compreensão, né, de um briefing confuso, de uma incompreensão do que ia acontecer se tivesse uma falha depois da rotação, né, que não é nenhum procedimento aplicável para esse tipo de avião. A partir dessa incompreensão, os tripulantes fizeram ações diversas que degradaram muito o desempenho do avião. Então, foi o caso do comandante comandar o recolhimento do trem por 4 vezes, o copiloto não recolheu o trem, degradando o desempenho de subida. O copiloto avisar que eles iam voltar para a pista depois da falha do motor, e o comandante falar que eles iam continuar voando. A informação do comandante que eles iam voltar para a pista, o copiloto dizendo que eles tinham que pousar na praia. Então, isso tudo mostra o quê? Que eles não estavam se coordenando com relação às ações e, principalmente, que eles não se coordenaram nos procedimentos básicos que garantiriam o desempenho desse avião, dele subir com segurança até 400 pés, acelerar e depois subir para 1.500, que era o procedimento do manual do avião. Então, essa falta de coordenação entre os tripulantes, entre vários outros aspectos, né, que a gente sabe que contribuíram para esse acidente, mas eu estou falando daquilo que está ao nosso alcance como tripulante de controlar. Então, a gente fazer efetivamente um treinamento, a gente entender os procedimentos, né, o que aqueles procedimentos, o significado que aqueles procedimentos têm, e a gente se coordenar na cabine para que a gente atinja o resultado previsto pelo manual de operações do avião. Entendeu? Entendi. Comandante, mudando um pouco de assunto, né, mas também um assunto tão relevante quanto, surgiu uma matéria na Aeroflap essa semana falando sobre os pilotos. Os pilotos estão reclamando, alguns mecânicos, também operadores, de gasolina adulterada. Eles têm reportado nas mídias sociais que, inclusive, postaram vídeos, fotos da aeronave com corrimento de combustível, com marcas na estrutura de vazamento de combustível por, provavelmente, acredito eu, com a minha experiência, eu sou mecânico, né? Sou formado técnico em manutenção, não sou mecânico profissional, porque eu saí da carreira antes, mas eu fiquei um tempo como estagiário e participei de alguns serviços de manutenção e a gente vai adquirindo algumas coisas, né, nesse ínterim. Então, assim, a gente observa que geralmente é solvente que adiciona a gasolina de aviação, ou querosene, que seja, e esses solventes geralmente costumam atacar borrachas que tem no motor, né, os anéis de segmento, tudo sofre, né, tudo o próprio pistão, no motor convencional, motor alternativo, né? Então, assim, na opinião do senhor, como profissional, como piloto, experiente que o senhor o que a tripulação pode fazer numa situação dessa, né? Tendo em vista que, às vezes, a pessoa vai chegar num aeroporto e ela precisa seguir viagem e talvez não tenha outra opção senão abastecer, mas como o tripulante pode se proteger? Quais as atitudes que ele pode tomar para se proteger numa eventual constatação de que abasteceu, de que o combustível não está legal, que de repente ele vai ter que se preparar para uma pane no meio do caminho, uma pane por combustível? Qual seria a melhor
escolha, o melhor procedimento a se tomar na situação? Rui, no momento que nós estamos gravando essa live, nós não temos nenhum fato concreto do que está acontecendo com o combustível, né? Eu vi as matérias que você mencionou, né, sobre problemas de adulteração, sobre problema de água no combustível, né, mas nós não temos nenhuma conclusão sobre o que realmente está acontecendo. É fato que esse ano nós já tivemos, nesse primeiro trimestre de 2023, um acréscimo na quantidade de acidentes aéreos registrados no Brasil. Nós tivemos até agora, no final de março, 59 acidentes registrados, e desses 59 acidentes, 19, eu estou vendo aqui no painel SFAER, 19 acidentes por falha de motor em voo. Né? Então, aparentemente, esses números estão um pouquinho maiores do que nos anos anteriores, uma frequência um pouco maior de acidentes por falha de motor em voo. E naquilo que está no nosso controle como tripulante, o que a gente pode recomendar é uma verificação, um cuidado maior, né, com relação ao combustível que está nos tanques, né, a drenagem do combustível que está nos tanques. E na parte operacional, você está com um nível de alerta um pouco mais aguçado para responder adequadamente no caso de uma parada de motor, principalmente nas condições mais críticas, que é no voo logo depois da decolagem, né, ou situações de voo onde você está longe de algum aeroporto ou de um local conveniente de pouso. Então, eu acho que é importante, no nível operacional, que a gente aumente o nosso alerta, aumente a nossa preparação com relação aos procedimentos de falha de motor em voo e, eventualmente, os procedimentos de pouso forçado, né, quando os procedimentos de falha em motor não resultarem eficientes para trazer o motor de volta à operação normal. Eu não sei se o senhor recorda também do Papa Romeo Índia Oscar Alpha, que foi um SR-22 que abasteceu, o dono da aeronave que fez o abastecimento, e essa aeronave, ao invés de abastecer com gasolina de aviação, colocou querosene e teve uma falha de motor durante o voo, já em voo, e a aeronave pegou fogo e caiu ali na Barra da Tijuca, logo após a cabeceira da pista ali de Jacarepaguá, né? Então a gente vê como é sensível isso, como é uma questão preocupante, né? Porque são vidas, né, que estão voando e são vidas que tem embaixo também, que estão na terra ali, que às vezes podem perder a vida em decorrência de um acidente aéreo por uma fatalidade desnecessária, né? Até porque ocorre de forma provocada, entre aspas, né, isso, uma falha, num erro, ou numa venda de um produto que não está em condições, que está fora da especificação. Exato. Então, é algo preocupante, algo que é de se alertar. Estou comentando aqui justamente para criar um alerta para as tripulações. A gente tem pessoas que acompanham o canal, que são pilotos, mecânicos, então para a galera aí que trabalha na aviação, ficar atento aí quanto a isso, né, quanto os riscos. Né, e obrigado pelo senhor ter vindo hoje aqui, obrigado pela explanação do acidente, dos ensinamentos que o senhor deixou hoje aqui, que vão ficar aqui gravados no canal para que o público possa estar relembrando, assistindo, porque o objetivo também do canal é segurança de voo, é voar seguro, para que as pessoas possam ter suas vidas prósperas, prolongadas e possam ser felizes. Esse é o objetivo do canal. Né? E eu agradeço muito o senhor ter vindo hoje aqui, falar conosco aqui, ter nos dado essa entrevista. Obrigado pela oportunidade, Rui. Sucesso para você no canal aí também. Tá? Obrigado. O canal está de porta aberta. Sempre que o senhor quiser voltar, precisar de alguma coisa, pode dar um toque, conversar. A gente ajeita aqui para a gente poder proporcionar aí um feedback. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Fica com Deus. Uma boa tarde para o senhor. Até logo, Rui. Boa tarde.